Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou trazer um pouco sobre associação de resistores. O primeiro cenário é a nossa associação série, né? Vamos tentar entender como funciona essa associação série. Nós temos um desenho aqui de um circuito, né, representado, as resistências. Eu vou partir daqui, né, e vou começar a caminhar por essa linha. Percebam que eu caminho pela linha, passo por uma resistência, continuo caminhando, dando sequência na mesma linha, vou passar por outra resistência, continuo caminhando na linha e passo pela terceira resistência, né? Essa mesma linha, ela passa por todas as resistências, né? Então, isso significa que o R1 ele está ligado em série com o R2 e em série com o R3. Né? Tenho três resistências em série. Aí eu pego o meu multímetro, né, e venho medir a resistência deste ponto para esse ponto aqui. Né? Qual que vai ser o valor da resistência total medida? Então, a resistência equivalente, que seria a resistência total, ela vai ser R1 mais R2 mais R3. Disso aqui, nós podemos, né, definir que em um circuito onde as resistências estão ligadas em série, né, elas se somam. Então, se eu colocar uma fonte de tensão aqui, né, essa fonte de tensão ela vai enxergar R1 mais R2 mais R3. Né? Ela está enxergando essa resistência total, que é a soma das três. Né? Então, eu saio do ponto de início, passei por uma resistência, continuo seguindo a linha, essa linha ela não muda, é sempre a mesma linha, passo por R2, R3 e chego no final. Né? Então, se eu medir entre esses dois pontos, a minha resistência equivalente é a soma das três. Agora, eu tenho uma segunda forma de associar essas resistências, que é a associação em paralelo. Né? Então, vamos tentar entender como que é essa associação em paralelo. Eu vou seguir o mesmo raciocínio da associação série. Eu vou sair do início do circuito aqui, vou passar por essa linha e vou chegar num ponto onde eu tenho uma derivação. Eu posso seguir por essa linha ou eu posso seguir por essa linha. Se eu tenho esta divisão, né, significa que eu tenho um circuito em paralelo. Né? A mesma linha ela não passa por todos os componentes. Então, se vocês perceberem aqui, né, esse ponto do R1 está conectado a esse ponto do R2 e a esse ponto aqui do R3. E depois lá embaixo, né, o R1 se conecta também a outra extremidade com R2 e com R3. Né? É como se eu pegasse lá o meu componente resistor, né? Ele tem essas perninhas, e eu vou emendar aqui um no outro. Né? É exatamente isso que eu faço na associação em paralelo. Então, esta extremidade de R1 está conectado com R2 e R3 e a outra extremidade também está conectada com R1, R2 e R3. Se vocês olharem no série, ó, o R1 aqui vai ser conectado na fonte, a outra extremidade de R1 é conectado no início de R2. O fim do R2 é conectado com o começo do R3 e o final do R3 vai lá para a fonte. Então eu não tenho as duas extremidades, né, de R1 conectado com R2 e R3, como nesse caso aqui. As duas extremidades são conectadas com R2 e R3 e com R2 e R3. Isso significa que eles estão em paralelo. Né? Também posso analisar olhando a linha. Então, sigo a linha, chego num ponto onde eu tenho derivações. Né? E essas derivações elas são conectadas todas juntas, né, com os resistores que estão em paralelo. Se eu conectar uma fonte aqui na entrada, essa fonte ela vai conseguir ver uma resistência total desse circuito. Né? E qual que é a resistência total desse circuito? Aqui, como a disposição das
dos resistores estão diferentes do série, né, eu não consigo dizer que a resistência total é a soma das três. Mas o que eu posso dizer? Que a admitância né? Então, a resistência equivalente ela vai ser obtida através desta fórmula aqui. Né? O que isso significa? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Né? Se eu tenho 1 sobre a resistência, isso significa que é a resistência a menos 1. Né? Então, esses termos aqui é o inverso da resistência, só que o inverso da resistência é a admitância. Então, a admitância total desse circuito, né, ela é igual à soma da admitância de R1, admitância de R2 e admitância de R3. Então, aqui no circuito série eu somo as resistências e no circuito em paralelo eu somo as admitâncias. E como que eu vou fazer, né, para isolar essa resistência equivalente aqui e encontrar o valor da resistência e não da admitância? Bom, então eu vou colocar aqui que a resistência equivalente, ela vai ser 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 elevado a menos 1. Né? Então eu vou somar todas as admitâncias e vou elevar a menos 1. Aí eu consigo encontrar qual que é o valor da resistência total para esse circuito aqui. Existe uma regrinha particular quando eu tenho apenas duas resistências em paralelo. Seria R1 e R2. Então, eu vou utilizar a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, que a admitância total do circuito é a soma das duas admitâncias. E agora, eu vou juntar, né, essa parte daqui, que é uma soma, onde R1 e R2 eu não conheço os valores deles no primeiro momento, mas geralmente eles são valores diferentes. Então eu preciso achar um múltiplo comum entre R1 e R2. Um múltiplo comum é a própria multiplicação entre R1 e R2. Então, 1 sobre resistência equivalente sobre a resistência equivalente vai ser igual, aí eu fiz o múltiplo, R1 vezes R2, preciso pegar esse múltiplo aqui, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. R1 vezes R2 divididos por R1 fica somente R2 vezes 1, R2. Mais R1 vezes R2 divididos por R2 sobra somente R1, que vezes 1 é R1 somente. Agora eu pego isso aqui, né? Multiplico esse lado, multiplico os dois lados por R1 vezes R2 e divido os dois lados por R2 mais R1. Né? Com isso, eu vou ter que R1, R2 divididos por R1 mais R2 vezes resistência equivalente é igual a 1. Pego essa resistência equivalente que está aqui dividindo e vou multiplicar esse lado por resistência equivalente e esse lado também. Então, resistência equivalente é R1 vezes R2, R1 mais R2. Então, essa aqui é uma formulazinha para essa regra particular onde dois resistores estão associados em paralelo. Eu consigo também determinar a resistência equivalente desse circuito usando só essa regra particular. Como que eu faço isso? Eu calculo uma resistência equivalente entre esses dois, R2 e R3, e essa resistência equivalente que vai vir dessa associação, eu coloco em paralelo com R1. Então eu aplico duas vezes essa regrinha particular. Né? Fica à disposição de vocês, né, qual método vocês vão utilizar. E existe ainda, né, a associação mista. Vamos olhar aqui, né, o que acontece nessa associação mista. Eu sigo a linha, passei por um resistor, cheguei num ponto onde eu tenho uma derivação, né? Então eu já sei que aqui eu vou ter algo
ligado em paralelo. Só que depois que essa derivação se fecha, ó, eu tenho mais um circuito R4, aonde essa linha aqui é continuação dessa linha aqui de cima. Então, se eu olhar bem, fazer essa associação aqui em paralelo, né, eu vou chegar num circuito igual isso aqui, onde eu vou ter R1, uma resistência equivalente 1, que é do paralelo, e meu R4. Agora sim, se eu seguir esta linha, a mesma linha passa por todas as resistências. Agora eu tenho um circuito série. Então aqui eu tinha um circuito onde eu tenho resistências em paralelo e resistências em série. A metodologia de resolução, né, para encontrar a resistência equivalente, vai depender de como esse circuito está desenhado. Para esse circuito em particular, eu primeiro preciso determinar qual que é o paralelo, porque este paralelo está em série com as outras resistências. Então, posso colocar aqui a minha regrinha particular, resistência equivalente 1, ela vai ser R2 vezes R3, R2 mais R3. Aí, este valor, ele entra aqui, e como eu tenho um circuito série, né, a gente já viu que a resistência equivalente total desse circuito, que é um circuito série, é a soma de todos os resistores. R1 mais R equivalente 1 mais R4. Então aqui eu tenho a resistência equivalente deste circuito. Só para entender o que eu falei, que dependendo da forma que a associação é feita, né, vai ser a forma com que eu vou precisar resolver ele, vamos fazer este circuito aqui. Ó. R1, R2, R3. Primeira coisa, eu tenho uma associação série entre R2 e R3. Só que a associação série entre R2 e R3 está em paralelo com R1. Então, primeira coisa que eu preciso fazer é a associação série, porque é a associação série que está em paralelo com R1. Né? Então, a minha resistência equivalente 1 vai ser R2 mais R3. Quando eu fiz essa associação série, o circuito que eu tenho, R1 em paralelo com resistência equivalente 1. Agora sim eu tenho um circuito em paralelo. Aí a minha resistência equivalente total, ela vai ser R1 vezes resistência equivalente 1 divididos por R1 mais resistência equivalente 1. Aqui eu tenho a resistência equivalente total, que vai ser vista de uma fonte, caso ela seja aplicada nesse ponto. Pessoal, um resuminho de associação de resistores, né? Isso aqui posteriormente vai ser utilizado junto com as leis de Kirchhoff para a gente poder analisar tensão, corrente e potência em cima de cada carga dessas, de cada resistor desse.